Boa noite, angolanos. Boa noite, militantes da Frente Nacional de Libertação de Angola. Aqui é o Vitor Francisco a fazer esta reportagem importante para Angola e o mundo. Estamos à busca da verdade através desses nossos canais e, enquanto a continuação, ouvimos, de facto, nos dias passados, o histórico Afonso Dongala, antigo combatente e também militante do partido FNLA. E hoje, de facto, de longe, entramos em contato via WhatsApp com o professor Dr. Carlinhos da Sala, que se encontra no país estrangeiro, mas reagiu, de facto, depois das notícias que ele está ouvindo sobre a Frente Nacional de Libertação de Angola, principalmente no que diz respeito aos factos e os fenômenos históricos que decorreram na Frente Nacional de Libertação de Angola. Carolina Sala reage à resposta de muitas questões, de muitos elementos, falando sobre a história do partido Frente Nacional de Libertação de Angola, como começou a luta armada em Angola, e Carlinhos também relata de factos que lhe fizeram recuar no tempo e no espaço no partido político FNLA. Então vamos aqui acompanhar já de longe o Carlinhos da Sala, que lançou a sua voz, e depois poderemos fazer os nossos comentários. Obrigado. Quem não conhece a história, é melhor não inventar a história, porque a história não se inventa. Quem não conhece a história, é melhor não inventar. Quem não conhece a história, é melhor não inventar a história, porque a história não se inventa. É que hoje em dia, se nós podemos falar dos principalmente nos partidos tradicionais, como a UPNA, a UPA, depois do nosso FNLA, tudo isso, como também no MPLA e na UNITA, há históricos. Por isso, eu gostaria de dizer que a guerra que começou no dia 15 de março de 1965, 1961, não foi concebida às pressas. É uma guerra que praticamente começou desde as revoltas de Mbiandangunga, que depois foi abafada pelos portugueses, a revolta de Buta, que também foi abafada pelos portugueses, e depois, quando teve lugar o problema da tomada do posto do reino Nedito em Mbanza Congo, os mais velhos de Mbanza Congo camuflaram ir a presenciar o ato da tomada de posse, mas na realidade já tinham esse projeto de como justamente poder fazer uma terceira revolução, que seria pelo menos a última, para poder justamente varrer o colonialismo português do território angolano. Então, foi naquele momento em que, depois do regresso desse evento que se realizou em Mbanza Congo com o rei Nedito, é que os velhos começaram, pelo menos, a mandar informações no Congo, principalmente na parte norte. A pessoa não entende por que a primeira ação foi chamada União dos Povos do Norte de Angola. É porque não conhece como era a política do governo português. Não havia praticamente movimentações, não havia contato entre os povos, e conhecia-se melhor justamente a povo do norte, que na realidade maioritariamente habitava por bacongos e entre outros povos vizinhos. Então é assim que mensagens começaram a ser enviadas no sentido de começar a contribuir para a independência que estava a se preparar. É nesse âmbito de orientações que o meu pai, como era catequista na região de Nkusu-Madimba, na aldeia Kiwembo, então ele que coordenava os catequistas das igrejas da Batista Missionary Society, que funcionavam no Bembe, Bulumatumbi, Yanama,
entre outras regiões, para poder recoltar dinheiro. E esse dinheiro, quando for recoltado, o meu pai me convidou para poder lhe acompanhar, para ir entregar esse dinheiro em Matadi, no mês de julho de 1955. E assim acompanhei o pai. Fomos ter com o papá Pinoco, o pai de Johnny Pinoco, são eles que fundaram mesmo a UPNA, que vivia na cidade de Matadi, na zona Bruxelas Sud, onde justamente, acompanhando o pai, fomos entregar o dinheiro. E aí encontrei-me com muita gente, figuras que depois tinham criado a Liazo, depois tornou-se a Somizo, depois a Liazo, depois, quer dizer, figura originária do antigo reino do Congo. Então, ali deixamos o dinheiro das contribuições e a partir daí tínhamos já recebido orientações, deram orientações ao pai, que como os belgas estavam a preparar a expulsão dos angolanos no Congo belga, então esses angolanos seriam enviados para as fazendas de café, seria já o caminho preparado para poder preparar essa revolta de 15 de março. Por isso, como acabei de dizer, nós não podemos inventar a história. Se queremos conhecer a verdadeira história do país, procura os históricos. Eu sou histórico da UPNA e, aliás, que sou antigo combatente, lutei sob a bandeira da UPNA, da UPA, em 1961. Por isso, gostaria de dizer que, na realidade, não vamos começar a continuar a inventar histórias. O que nós queremos sempre, como temos dito, lutou-se. Cada partido teve apoiantes, mas como eu costumo sempre dizer, como professor da investigação científica, só podemos interpretar os acontecimentos do passado à luz da realidade daquela época, não à luz da realidade presente. Por isso, se quer na realidade conhecer qual foi a gênese da Revolução na parte norte, então procura aqueles que sabem, porque um povo sem cultura, sem história, é como uma árvore sem raízes. É por isso que eu gostaria de dizer que quando quer também conhecer o problema da agenda, da revolução, por que os povos indígenas revoltaram-se contra os povos portugueses, que procura, se for necessário mesmo, juntar os históricos do MPLA, como Dino Matroce e outros, os históricos da UNITA, que é Massouzia 106, os históricos da UPA, depois do nosso FNLA, assim vamos transmitir melhor a história da Angola com verdade. Eu, quando me encontro com os históricos dos outros partidos que acabei de mencionar, costumo sempre dizer que, meus caros correlacionários, eu penso que nós devemos começar a contar a história enquanto estivermos vivos. E nós não esperarmos quando estivermos já no leito da morte para começar a dizer o que aconteceu na realidade. Então chegou o momento, creio eu, através do movimento da sociedade civil, o movimento patriótico, para começarmos a confrontar as fontes da história, saber na realidade o que esteve na base da revolta de 61, que foi a última fase da guerra em Angola, que levou o povo angolano para a libertação. Somos uma nação. Por isso, mais uma vez, repito, a história não se inventa, não se imagina, a história são factos, são acontecimentos, então devemos começar a procurar as pessoas que conhecem muito bem a história, para poderem contar a história, confrontar as fontes, recorrermos até porque eles sabem como justamente confrontar as fontes para poder encontrar a verdade histórica e, ao mesmo tempo, para que a juventude saiba o que esteve na base da revolta, que levou justamente a uma guerra que levou 14 anos para a independência do país. Porque hoje em dia os jovens só conhecem os problemas que estiveram na base do conflito entre o FNLA, entre o MPLA, entre a UNITA, não sei mais, outros movimentos, mas não sabem o que os portugueses faziam aos povos indígenas para ficarem tão revoltados até chegarem a realizar uma revolta sangrenta, como todos nós sabemos. Eu penso que essa é a primeira parte do que eu gostaria de dizer. Gostaria de dizer também que quando justamente Portugal realizou o encontro em Lisboa, na Universidade Clássica de Lisboa, convidaram o presidente Roberto para estar lá presente. Mas como o passaporte dele não estava em dia, eu fui representar o presidente Roberto naquele encontro.
Tivemos lá com o Onofre dos Santos, o falecido Belo Belou, entre outras figuras, e também estiveram apresentando Filipinho Galando Vitro, entre outros líderes, e naquele encontro aconteceu muita coisa que também o povo angolano deve saber. E depois, há muitas coisas também que devem ser esclarecidas. Há pessoas que tentam sempre dizer que o Zassala que destruiu a FENELA, porque ele que criou os catalisadores. Não, isso não é bem verdade. Em primeiro lugar, antes de chegarmos a esse problema dos catalisadores, gostaria de dizer que foi o próprio presidente Ondo Roberto que é o fundador dos catalisadores. Ele tinha-me levado para casa do Papa Vida, entre outros. Depois chamou o irmão Domingos Miguel, que era delegado provincial da FENELA em Luanda, e depois disse que por que você não pode fazer um esforço para podermos unificar o partido. Por isso, o primeiro catalisador foi o presidente Oden Roberto. Agora, quando justamente algumas figuras do nosso partido, que não estava a ver muito bem a grande aproximação que eu tinha e confiança do presidente Oden, começaram a inventar história. É isso que levou o presidente Oden a chamar para dizer, olha, vamos cá inventar uma história que já não nos entendemos entre eu e você. Então, quando ele disse que eu e o Zassala que nós não entendemos, aí logo a corrente passou. O Zassala até está a trair o velho, o Zassala já está a entender com o velho, mas era uma estratégia do velho para poder me proteger, porque já estava a verificar um clima, digamos, que não era favorável para a convivência do partido. E então, depois disso, também gostaria de dizer que foi naquele momento que quando o velho ficou doente, então estava sempre enviar alguém que não quer citar aqui o nome, para poder também ter o bilhete de passar para ir tratar-se fora onde estavam os seus filhos. Mas, como não estava recebendo uma resposta satisfatória, ele mandou um dos seus guarda-costas à noite à minha casa para poder lhe ajudar e dar dinheiro para poder viajar. E eu e minha esposa lhe emprestamos, lhe demos dinheiro. A pessoa também que levou o dinheiro é bem identificada, que foi comprar o bilhete de passagem nas linhas aéreas de Sabena, para poder viajar. E praticamente que foi esse ato, que seria um ato de benevolência, um ato de amor ao próximo, que levou uma grande propaganda de que o Zassala que destruiu o partido, mas talvez destruiu o partido pelo fato de eu ter também salvo o presidente quando estava gravemente doente. Se é esse justamente o crime que cometi, então aceito. Mas a própria Bíblia diz que bem-aventurados aquele que fazem o bem, mas esse bem é mal interpretado. Por isso, mais uma vez, depois de tudo que aconteceu, depois do falecimento do presidente Oden, a primeira reunião que nós realizamos do Biro Político no Samuel Bernardo, dirigido por Mao Cabango. Então, naquela reunião, quando estamos a discutir o que devemos fazer agora com a morte do presidente, e eu, quando avancei a proposta de que seria melhor para nós podermos obedecer à legalidade, como o irmão Lucas Ngonda é o primeiro vice-presidente, o irmão Ngola Cabango é o segundo vice-presidente, seria melhor prepararmos condições para que o primeiro vice-presidente convocasse a reunião. De repente, o irmão André Paulo Nelembe disse-me, Zassala, cala a tua boca, aqui tu não tem nada a dizer aqui, quem manda aqui é o irmão Cabango. Se não tem mais a dizer, é melhor ficar calado. Por isso nós vamos fazer apenas aquilo que o irmão Cabango vai orientar. Então eu não poderia justamente suportar tantos eventos até que poderia perigar a minha vida, muitos sabem. É por isso que, na realidade, eu não cheguei de fundar um outro partido. Eu continuo a ser histórico, antigo combatente da UPA FENELA. Eu acho que esses são os pequenos esclarecimentos que eu sei dar. Quem quer ter mais pormenores, pode me convidar quando estarei em Luanda para podermos ter esse encontro. Mas eu gostaria que seja um encontro abrangente. Muito obrigado pela vossa compreensão. Muito obrigado, professor Dr. Carlinhos Zassala, pela sua explanação, e nós estamos satisfeitos por ter te ouvido. De facto, desejamos ali uma saúde para o professor Dr. Carlinhos Zassala. E para dizer aqui que as questões estão indo mais além, porque os dirigentes, líderes da Comissão Interna Catalisadora
brevemente vão fazer uma breve esclarecimento sobre a negação da integração e perseguição política dos membros da Comissão Interna Catalisadora nas estruturas do partido FNLA, saídos no Congresso de 2010, que elegeu o Dr. Lucas Benguigonde, presidente da FNLA, e no Congresso de 2021, que elegeu o Dr. Nimian Simbi, presidente da FNLA. Repito, que em breve vai se pronunciar a Comissão Interna Catalisadora sobre esclarecimentos da negação na integração e perseguição política dos membros da Comissão Interna Catalisadora nas estruturas do partido FNLA, saídos no Congresso de 2010, que elegeu Dr. Lucas Benguigonde, presidente da FNLA, e no Congresso de 2021, que elegeu o Dr. Nimian Simbi, presidente da FNLA. Em breve, os catalisadores vão se pronunciar para apresentarem as condições, de facto, de ódio, de rancor e de revanchismo que vive dentro da Frente Nacional de Libertação de Angola. Por aqui, um documento já presente comigo, apresenta-se duas partes deste problema. As duas partes vão aclarear, de facto, porquê é que as duas partes do partido político Frente Nacional de Libertação de Angola não gostam da integração dos membros da Comissão Catalisadora. E a Comissão Catalisadora vai se pronunciar dentro em breve sobre esta matéria. Então, nós agradecemos pela voz do professor Dr. Carlinhos Assala, a partir do exterior, que conseguiu nos brindar com uma pequena parte da sua história. Então, nós agradecemos e, desde já, muito obrigado a todos, militantes e cidadãos angolanos.